E aí a gente volta aqui. Como o Jornal de Mato Grosso já havia adiantado, além das plantas, da água e do ar, pesquisas revelam que houve até a contaminação de seres humanos devido à exposição frequente a esses produtos. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de 2 ou mais tipos de defensivos no leite materno. Quer dizer, o problema é nosso. O problema é dos outros. A gente chegou nesse ponto de estar contaminando o leite materno com químicos que não são benéficos à saúde, a gente tem um problema para resolver, né? E eu queria trazer, praticamente fechando essa parte, eu acho que vocês todos já ouviram falar isso do Einstein, atribuído a ele, né? Quer dizer, nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência que foi utilizado, que existia quando o problema foi criado, né? Então nós precisamos criar um nível de consciência diferente para a gente poder sair das questões onde nós nos metemos, né? E insanidade é fazer a mesma coisa diversas vezes, sempre, e esperar resultados diferentes. Então, se vocês estão querendo fazer alguma coisa que gere resultados diferentes, a gente não pode fazer da mesma forma. Daí inovação para a sustentabilidade, né? Daí a importância de criar organizações inovadoras para a gente conseguir caminhar numa direção que seja diferente, que seja mais benéfica, que use o conhecimento atual, que é altamente desenvolvido, que é amplo, que use as tecnologias atuais, que dão conta de tudo e qualquer coisa. Quer dizer, hoje não existe mais limitação. A gente não consegue ver limitação em função do conhecimento tecnológico acumulado no mundo. Quer dizer, tudo pode ser feito. Nós precisamos decidir o que é que nós queremos fazer com tudo isso, né? Então, pessoas criativas, para mim, a síntese de inovação e sustentabilidade é pessoas criativas trabalhando em times, porque agora a gente não resolve mais o problema sozinho. Aquela dicotomia, aquela separação do Descartes lá em departamentos, venceu o prazo de validade. Nós temos que fazer tudo co-criação, co-desenvolvimento, colaboração, porque o problema é complexo. E problemas complexos só podem ser resolvidos com a concepção de várias pessoas diferentes participando de uma maneira colaborativa. Comprometidas com uma causa que respeite o futuro. Então eu acho também que é difícil a gente sair se a gente não assumir causas. E o que me deixa contente dessa perspectiva brasileira, 31% até 31 anos, é que as pessoas que vêm mais novas, elas estão assumindo causas. Mais do que profissão, mais do que status de emprego, essas coisas, elas estão abertas a assumir causas. E é talvez isso a maior força que nos carrega a entrar no campo da inovação, a fazer coisas que nunca fizemos antes. Então agora, vocês ouviram bastante, eu vou sugerir que vocês trabalhem um pouquinho, tudo bem? Legal. Então agora, a parte do workshop. Eu vou pedir que cada mesa de vocês eleja um facilitador, um relator e um cronometrista. Eu sei que aqui não precisa muito, eu já vi que vocês estão super organizados, uma coisa roda bacana, mas é bom, facilitador, que eu acho que é muito importante, garante que todos tenham voz. Que cada um fala e todos tenham voz, também todos tenham ouvido, né? Um tem que falar, o outro tem que ouvir, né? O relator dá forma às descobertas, então vai escrevendo nos papeizinhos. Se vocês puderem pôr qualquer tipo de papel na mesa, desses quadradinhos, escreve bem grande, né? E o relator escreve, dá forma, mas vai escrevendo e espalhando na mesa, para todos irem vendo a produção à medida que acontece. É importante que ele não escreva só para ele. Ele escreve um papel e põe na mesa, escreve um papel e põe na mesa, com as ideias que vão surgindo. E o cronometrista, porque o tempo é curto, tem que cronometrar, tem que garantir que a gente dê conta em pouco tempo. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é trabalhar a questão do ponto cego. Quer dizer, tudo isso está acontecendo, não é possível que isso tudo está acontecendo com o nível de inteligência que a gente tem em todos os lugares, nesta sala, no mundo inteiro. Né? Então, o que é que está acontecendo? Por que é que a gente não consegue enxergar e ver esses fatos? É o ponto cego que o Walt Sharma está chamando a atenção, né? Das organizações e, para mim, para este dia de hoje, eu acho principalmente entre as organizações. Quer dizer, eu entendo hoje organizações como sendo empresas bacanas, com gente legal,
tentando resolver as questões internas, várias organizações e um fosso enorme de possibilidades entre elas, que está cru, que está totalmente verde. Isso fica claro na reunião de vocês de hoje de manhã. Vocês sentaram, começaram a conversar, começou a brotar um monte de oportunidades que estavam aí o tempo todo, antes de vocês virem conversar aqui, né? Então, o que está fora do seu campo de visão, da organização, do seu pessoal, e que levaria a um outro patamar de resultados e desempenhos, aquilo que a gente não vê. Eu vou trazer aqui uma perspectiva do ponto cego, para vocês materializarem um pouco mais a questão do ponto cego. Ponto cego no carro, todo mundo conhece? É a questão do espelho retrovisor, né? Você vê, espelho retrovisor é antigo, né? Em 1911, esse cidadão aqui, Harrow, bolou um espelho retrovisor. Os carros não tinham de corrida, né? Então, o espelho retrovisor é uma coisa bastante antiga. Como é bem antiga, ela sempre ficou igual. Não muda. Então, o ponto cego, tecnicamente, é aquele lugar onde você não enxerga. Aqui você enxerga com o retrovisor interno, aqui você enxerga com o externo, e aqui com o externo, mas este carro está no ponto cego desse daqui. Quer dizer, ele está numa posição que ele não vê aqui e ele não vê aqui. Certo? Esse é ponto cego. Estava num táxi outro dia, ele me falou, esse meu carro aqui tem uma coluna do lado esquerdo, um ponto cego enorme. Já 2 vezes quase atropelei uma pessoa porque eu não vejo. Cobre tudo aqui. A coluna também faz um ponto cego, quer dizer, aquela coluna do carro ali tem uma faixa que ela abre assim e não vê, né? Quem já quase bateu por causa do ponto cego? Quem já teve motociclista acidentado, que ele contou que o carro virou em cima dele e não tinha visto? Deixa eu passar só um número. Cresce o número de mortes de moto em São Paulo e inexperiência é uma das causas. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego da capital apontou um aumento de 7% no número de motociclistas mortos em 2011, em relação ao ano anterior. Foram 512 mortes de motociclistas na capital. Isso dá uma média de 10 motociclistas por semana. Bom, vocês não precisam ficar muito preocupados, porque morre muito mais em poluição. 77 por semana em poluição na capital de São Paulo. 11 por dia, devido à poluição. Então, a poluição ainda mata mais que motociclista e não é violento, é uma morte sofrida só no hospital, né? Eu não posso dizer que todas essas mortes são devido ao espelho retrovisor dos carros, certo? Óbvio que não é, tem um monte de causas, mas o fato de haver o ponto morto, o ponto cego das colunas, do retrovisor do carro, é um problema muito sério. E esse retrovisor é assim há quase 100 anos, há 100 anos, né? Será que existe tecnologia para eliminar esses pontos cegos? Ou será que bastaria a gente virar um pouco? Porque se a gente tiver a preocupação de virar um pouco a cabeça assim, a gente amplia o canto. Tem uma coluna que você vira assim e amplia, né? Se a gente sempre tivesse a preocupação de fazer isso, mas às vezes a gente está focado na frente. A situação da frente exige um monte de carros passando, um monte de moto, chovendo. A gente está com a atenção totalmente focada na frente. E aí não percebe o ponto cego. Será que não é assim que às vezes a gente está dirigindo as empresas? Vocês não me falaram que vocês estão sem tempo de sair do dia a dia? O que o dia a dia faz com vocês? Foca naquela realização premente de hoje. Não permite que você vire um pouquinho para o lado. Não dá tempo. Né? Então eu trouxe o exemplo para vocês se sentirem um exemplo. Bom, a boa notícia é que já existe. Olha, esse aqui é o retrovisor do carro. Aquele carro cinza está lá atrás e ele só vê o cinza. Aqui é um espelho retrovisor que foi desenvolvido, inventado por alguém, que vocês veem o carro cinza aqui, ó. E ele vê tudo isso e mais isso, etc, etc. Então já tem tecnologia. Felizmente para o carro já tem tecnologia para minimizar ou diminuir ou sumir com essa questão do ponto cego. Que absolutamente é um ponto cego da indústria automobilística, vocês não acham? Quer dizer, se a gente está matando tanta gente por causa do ponto cego do carro, o carro já evoluiu em tantas coisas, tem airbag, tem duplo EBS, ABS, não sei o que, tem Bluetooth para você ouvir, o iPod, etc.
tem um monte de eletrônica embarcada e não resolveu o espelho retrovisor com 100 anos de vida. É um ponto cego. Né? Ela não enxergou isso como uma necessidade.